Meu nome é Diego e essa é a nossa sétima aula sobre o fígado de cães e gatos. E hoje eu vou falar sobre a hepatite aguda canina. A hepatite ela vai ser caracterizada ali por uma inflamação hepática. E essa inflamação ela pode levar à necrose e à morte celular. E esse é o motivo pelo qual devemos diagnosticar e fazer o tratamento o mais rápido possível, pois conforme vai evoluindo a doença e a gente tem uma morte acentuada de hepatócitos, esse tecido hepático ele vai sendo substituído por tecido fibrótico, e quando a gente tem a substituição de tecido hepático por tecido fibrótico, a gente pode desenvolver uma hepatite crônica, e a hepatite crônica ela não é reversível. A hepatite aguda ela é reversível, a gente consegue fazer a recuperação de 100% do fígado desse paciente, desde que ela seja diagnosticada e tratada o mais breve possível. Existem diversas causas que vão levar ao desenvolvimento de uma hepatite aguda, e dentre essas causas a gente tem ali principalmente as causas infecciosas e a intoxicação. Quando a gente fala de infecção, a gente tem principalmente ali como causador de hepatite aguda a leptospirose. Antigamente a gente tinha o adenovírus canino tipo 1, porém com o passar do tempo e esses animais sendo vacinados, hoje é muito difícil encontrar uma hepatite causada por adenovírus tipo 1. Porém, a hepatite, quando a hepatite está presente, a gente tem que descartar tanto a leptospirose quanto o adenovírus, tá? E principalmente ali, causando hepatite, a gente tem as intoxicações medicamentosas e por plantas tóxicas. E dos medicamentos que vão causar ali a hepatite aguda, a gente tem o carprofeno, temos o fenobarbital, temos o ibuprofeno, diazepam, alotano e diversos outros medicamentos que podem levar a hepatite aguda. E as plantas tóxicas também podem causar uma intoxicação no fígado e levar a uma hepatite aguda. A leptospirose, a gente tem que lembrar que na maioria das vezes ela vai estar associada ali também com uma insuficiência renal, e aí pode não estar presente uma insuficiência renal, mas quando a gente tem a insuficiência renal, a gente tem fortes indícios também para pensar em leptospirose. Então, como eu falei, quando não tratada, leva à morte de hepatócitos e substituição por tecido fibrótico, e esse paciente pode desenvolver uma hepatite crônica se ele sobreviver a um quadro de hepatite aguda, que na maioria das vezes ele pode virar óbito. O diagnóstico ele vai ser feito ali principalmente por avaliação laboratorial. A gente vai ter um aumento exacerbado de ALT, AST, GGT e fosfatase alcalina. Vai ser um aumento muito exagerado, não vai ser um aumento brando, a gente vai chegar a um paciente com um aumento bem elevado dessas enzimas, principalmente a ALT. A gente vai ter diminuição de função hepática. Quando a gente fala de função hepática, a gente vai ter ali então uma diminuição de albumina, uma hipoalbuminemia. Esse paciente pode ter um aumento nos tempos de protrombina e tempo de tromboplastina parcial e ativada, justamente por deficiência de fatores de coagulação que são produzidos pelo fígado. Para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, na aula 2 eu falo sobre exames para avaliação hepática, e na aula 1 eu falo sobre a função hepática, tá? Então, principalmente a gente vai ter um aumento ali de ALT, AST, GGT e FA e diminuição de função hepática. A gente pode solicitar também um ultrassom para esse paciente, porque a maioria, na grande maior parte das vezes, a hepatite ela está acompanhada por ascite, justamente porque esse paciente tem perdas ali de eletrólitos, ele vai ter uma diminuição de proteínas plasmáticas por insuficiência hepática. É um animal que vai apresentar coagulopatias também, justamente porque ele não está produzindo fatores de coagulação. E ele vai apresentar sinais que não são tão específicos, como anorexia, diarreia, êmese, dor abdominal, icterícia pode ou não estar presente, e aí ele pode apresentar outros sinais, como encefalopatia hepática. A gente sabe que a encefalopatia hepática ela é causada lá por desvio porto-sistêmico, porém, aqui a gente vai ter uma encefalopatia hepática causada justamente por uma insuficiência do fígado, onde ele não está conseguindo metabolizar principalmente a amônia, transformar a amônia em ureia. Então, esse paciente ele pode desenvolver e apresentar sinais de encefalopatia hepática. Quais são os sinais de encefalopatia hepática? Sinais neurológicos. Ataxia é um animal que vai ter andar compulsivo, head pressing,
Então, sinais neurológicos podem estar presentes num paciente com uma hepatite aguda. Sinais de insuficiência hepática, como eu falei, a gente vai ter ali também nos exames laboratoriais diminuição de eletrólitos, por quê? Porque esse animal vai estar vomitando, tem diarreia, ele vai estar tendo perda, ele pode estar desidratado. E essa diarreia, na maioria das vezes, ela pode estar acompanhada também de sangue, porque esse paciente tem uma coagulopatia e ele está perdendo sangue ali por trato gastrointestinal também. Como que a gente faz o tratamento? Tratamento da hepatite aguda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o que está causando essa hepatite, porque se for uma hepatite por leptospirose, a gente vai entrar com tratamento para leptospirose. Se for uma hepatite causada por intoxicação, algumas intoxicações a gente tem antídotos. Então a gente tem que descobrir a causa dessa hepatite. Não descobrir a causa, vou deixar de tratar? Não, a gente vai entrar com uma fluidoterapia para esse paciente, a gente vai fazer reposição de eletrólitos quando for necessário. Reposição de vitamina K, é importante fazer reposição de vitamina K para esse paciente, principalmente a vitamina K1, porque ele tem disfunção hepática, ele tem diminuição de fatores de coagulação e a gente tem que diminuir esses fatores de risco desse paciente, tá? É importante fazer suplementação com vitamina K. Transfusão de sangue, se for necessário. Por que transfusão de sangue, Diego? Porque esse paciente pode estar perdendo sangue, porque ele tem deficiência de fatores de coagulação, ele está perdendo sangue nas fezes, ele pode ter uma ascite com sangue dentro da cavidade abdominal desse paciente. Então, a transfusão de sangue, ela vai ser necessária quando esse animal tiver uma diminuição acentuada ali de hematócrito. Aí, quando eu vou falar de transfusão de sangue, eu vou falar quais são os critérios para fazer a transfusão de sangue. Mas se for necessário, a gente pode fazer transfusão sanguínea nesse paciente. É importante esse animal ficar em um jejum de 48 horas. Cão, gato não faz jejum, lembra? Mas dá para a gente fazer um jejum nesse paciente por pelo menos ali 48 horas. Principalmente se ele tiver uma encefalopatia hepática. Se ele tiver encefalopatia hepática, a gente entra com tratamento para encefalopatia hepática. Vou fazer uma aula só sobre encefalopatia hepática e tratamento. E tratar a causa base, como eu falei no início aqui do tratamento, descobrir o que está acontecendo com esse paciente, o porquê que ele está desenvolvendo ali uma hepatite e fazer o tratamento da causa base. Para finalizar, a gente curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos para uma próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre hepatite crônica.